Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 7 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite segundo a palavra do Senhor Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E vieram até com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava em Cafarnaum e ele estava dentro de uma casa, de uma residência. E a palavra do Senhor diz que muitos se ajuntaram, que nem cabiam dentro do lugar. A casa estava completamente cheia e ele pregava a palavra. E vieram 4 homens conduzindo um homem paralítico numa cama, porque sendo paralítico ele não conseguia andar, mas ele tinha um desejo, ser curado. Ele queria ver Jesus a todo custo. Ele queria ser tocado, porque a fama de Jesus percorria por todas as cidades. Todos sabiam que Jesus, o Filho de Deus, curava e libertava. Onde ele passava, milagres e prodígios aconteciam. Todos queriam estar perto dele. E esse homem, ele era paralítico, não tinha facilidade, não tinha mobilidade, mas ele tinha uma vontade, tinha uma fé. E ele pediu auxílio a 4 homens. A palavra do Senhor diz que eles descobriram o telhado, ou seja, eles arranjaram uma maneira de remover algumas telhas, fizeram um buraco no telhado, tiraram a cobertura do telhado para colocá-lo por intermédio daquele buraco. E eles conseguiram, baixaram o leito em que jazia o paralítico, ou seja, baixaram a cama em que se encontrava o paralítico pelo telhado. E com certeza que isso chamou a atenção do Senhor Jesus. Porque era uma atitude de fé. Não era qualquer pessoa que teria uma atitude semelhante. Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Ele cria em Deus, cria em Jesus. Ele estava determinado a alcançar o milagre. E ele usou todos os recursos que ele tinha, pedindo ajuda. Essa palavra nos mostra que quando nós desejamos alguma coisa de Deus, nós devemos correr atrás. Porque Deus assim deseja. Deus, ele vê o nosso coração. Deus, ele vê a nossa determinação e, acima de tudo, a nossa fé. Saiba que Deus, ele vai fazer apenas aquilo que a gente não pode fazer. O que está ao nosso alcance, Deus, ele deixará sobre nossa responsabilidade. Porque nós somos homens e nós recebemos o poder e a autoridade por intermédio do Espírito Santo de Deus. E nós temos que exercer. E nós temos que praticar. Nós temos que cumprir aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus declarou: Eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. A graça de Deus está sobre nós. A unção de Deus está sobre nós e nós só precisamos usá-la de acordo. A palavra de Deus
nós arranjamos desculpas. Eu não posso porque isso, porque aquilo. Eu não sou capaz por isso e por aquilo. Mas esse homem não arranjou desculpas. Ele focou na solução. É isso que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite. Nós precisamos focar na solução. Usar aquilo que a gente tem. Com a nossa fé. Coisas pequenas. Quando trabalhadas com fé, elas tornam-se grandiosas. Foi uma atitude grandiosa desse homem, querer estar com Jesus a todo tempo. Ele decidiu pagar o preço, porque vamos analisar, foi arriscado. Ele que já era paralítico numa cama, ser colocado pelo telhado, ele poderia ter caído. Poderia ter sofrido um acidente, mas ele agiu pela fé, ou seja, ele jogou todas as cartas e hoje é tudo ou nada. Assim também agiu a rainha Esther, quando o povo de Israel estava sobre um juramento, sobre um decreto de morte. Ela arriscou, foi ter com o rei sem ser anunciada, só para lembrar que mesmo ela sendo rainha, não podia entrar na presença do rei sem ser anunciada, poderia ser morta. Mas ela determinou: se eu perecer, pereço. Mas o meu povo não vai morrer. O meu povo não vai perecer. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Sempre que nós usamos toda a nossa fé, toda a nossa força, Deus, Ele nos responde na mesma medida. Saiba que quando você tiver uma atitude de fé, Deus não vai te decepcionar. Deus não vai te envergonhar, porque Deus, Ele se agrada de um coração cheio de fé. O que o Senhor respondeu? Filho, perdoados estão os teus pecados. E automaticamente o homem ficou curado. A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, no versículo 11. Uma atitude de fé trouxe o milagre, trouxe a restauração na vida daquele homem. Ele não declarou palavra alguma. Muitas das vezes, para além de orar é orar, mas oração. Para além de orar, nós precisamos ter atitudes. Precisamos nos posicionar. Precisamos estar alinhados com Deus, verdadeiramente, não apenas em palavras, mas em atos. É isso que Deus espera de nós. Quando nós declaramos que amamos a Deus, mas as nossas atitudes mostram o contrário, para Deus não serve. Porque Deus, Ele é santo, Deus, Ele é justo. E a adoração deve ser em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, de todo o coração, de toda a alma. Sem hipocrisia, com intensidade, com racionalidade. Saber exatamente aquilo que quer de Deus. E Deus, Ele abre os céus. O justo viverá pela fé. Muitos de nós temos medo de arriscar. Mas em Deus nós podemos confiar. Quando nós não temos mais saída. Quando só nos resta Deus, Ele se move. Porque Deus, Ele sabe que nós somos dependentes dEle. Que nós não temos outro que possa fazer. Que nós não temos outro que possa nos livrar. Quando adoramos a Deus e colocamos Deus acima de todas as coisas na nossa vida, Deus, Ele se move, Deus, Ele se manifesta. Porque nós damos
essa autonomia. Nós entregamos a nossa vida a Deus, entregamos o nosso coração. Entregamos tudo no altar. E Deus, Ele se move. Porque o Senhor Jesus disse que Ele bate a porta. Aquele que abre, Ele entra. Precisamos dar espaço para Deus, para o Espírito Santo agir. Precisamos entender o poder da fé. Só me resta uma alternativa, é essa mesmo que eu vou usar. Vou usar de acordo com a palavra de Deus e os céus vão se abrir. A mulher do fluxo de sangue também teve uma atitude de fé. Doente, fraca, sem poder estar ao lado das pessoas. Ela arriscou, disse, se tão somente tocar nas suas vestes ficarei curada. E ela foi. Deus está nos exortar, arriba nos levantar e agir pela fé. Porque Deus, Ele quer fazer milagres. Precisamos manifestar a nossa fé. Porque a fé, ela libera a atmosfera de milagres nas nossas vidas. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Por mais um dia, Deus, estarmos aqui na tua santa e bendita presença. Toda honra a Deus e toda glória sejam dadas a ti. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Glorificamos, ó Deus, e exaltamos o teu nome. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. Arriba, Deus, o Senhor é o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ó Deus, só o Senhor sabe as batalhas que temos enfrentado. Ó Deus, mas o Senhor tem nos livrado de todas elas. Só o Senhor sabe as lutas, mas o Senhor tem nos dado a vitória. Arriba, Deus, o Senhor não tem permitido que os planos do inimigo se cumpram nas nossas vidas. Exaltamos, ó Deus, glorificamos o teu nome pela tua bondade e misericórdia. No poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, perdão, misericórdia. Porque reconhecemos, ó Deus, que somos falhos e pecadores. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Arriba, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arriba, Deus, estamos aqui diante da tua presença, reconhecendo, Deus, que somos falhos e pecadores. Ó Deus, muitas das vezes incrédulos, desobedientes, maledicentes. Arriba, Deus, mas a tua misericórdia se renova a cada manhã. Mais um dia, Deus, clamamos misericórdia. Lava, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E restaura-nos, ó Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, começa a levantar. Arriba, Deus, o teu povo. Arriba, Deus, começa a levantar a tua igreja. Ó Deus, com uma fé inabalável. Arriba, Deus, com uma fé sobrenatural. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que a fé move o teu coração. Arriba, Deus, a tua palavra diz. Arriba, que muitos receberam os seus milagres de acordo à medida da sua fé. Arriba, Deus, talvez a nossa fé é tão pequena. E por isso, Deus, não temos alcançado. Arriba, Deus, não temos atingido o alvo. Aumenta, Deus, a nossa pequena fé. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Arriba, Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Mas o Senhor é um Deus que ajuda.
Um Deus que renova, um Deus que levanta. Arriba um Deus que fortalece, um Deus que livra. Deus, nós não queremos permanecer. Arriba Deus na enfermidade, no fracasso, na incredulidade, ó Deus, nós queremos ser tocados. Queremos, ó Deus, ser libertos, curados, transformados. Arriba Deus para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Ó Deus, talvez nos resta apenas um recurso, mas não temos fé suficiente para usar. Ó Deus, não temos fé suficiente para arriscar. Arriba Deus, e a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Arriba Deus, e remova todo medo. Remova Deus todo temor. E coloca Deus fortaleza nos nossos corações. Arriba Deus, a unção de ousadia. Deus, que sejamos ousados, assim como os teus profetas. Ó Deus, os teus sacerdotes, os teus discípulos. Arriba Deus, que usaram a fé sobrenatural e viveram milagres. Deus, nós também queremos viver milagres. Arriba Deus, porque para ti nada é impossível. Arriba Deus, queremos ser transformados, porque o Senhor pode. Ensina-nos, ó Deus, o caminho do milagre. Talvez estamos a percorrer um caminho diferente. Arriba Deus, talvez estamos a usar as estratégias diferentes. Jesus, tu és o único caminho. Tu és a verdade, tu és a vida. Arriba Deus, ensina-nos a alcançar aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Ó Deus, dê-nos sabedoria e entendimento. Arriba Deus, fala aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, a te obedecer. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar. Arriba Deus, a luz da tua palavra. Deus, não permita, Pai, que venhamos sair desse lugar do mesmo jeito. Ó Deus, assim como o paralítico, ó Deus, entrou naquele lugar e foi curado. Deus, o Senhor está no nosso meio, porque a tua palavra diz, ó Deus, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor se fará presente. Deus, nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Arriba Deus, então toca-nos. Ó Deus, toca nas nossas vidas. Toca Deus na nossa casa, na nossa família. Remova Deus toda a paralisia. Arriba Deus todo o problema. Ó Deus, toda a enfermidade, a miséria, a contenda. Arriba Deus as calúnias. Ó Deus, tudo que é semente do maligno, arranca Deus e lança fora. No poderoso nome de Jesus Cristo, resplandeça Deus o teu rosto sobre nós e nos dê a paz. Ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Que venha Deus a acalmar os nossos corações. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nos entregamos e consagramos mais uma noite nas tuas mãos. E pedimos, ó Deus, proteção divina. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, coloca o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, para que o inimigo Deus não venha entrar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.